Senhor, abençoe todos e todas hoje, nessa meditação, nessa reflexão que nós vamos fazer, porque nós vamos aprender a cada dia como agir, como nos comportarmos, como nos conduzir nos caminhos do Senhor. Os irmãos e as irmãs têm muitas perguntas da vida normal e fizeram muitas perguntas para mim. Bom, enquanto nós tivermos a chance de responder, eu sempre vou responder as suas perguntas. Então hoje eu vou responder algumas perguntas e depois nós vamos orar ao nosso Deus para que o nosso Deus se manifeste e possa fazer milagres e sinais, curas, as curas que nós tanto queremos que Deus se manifeste na nossa vida desse jeito, para Deus ter misericórdia de todos nós. Então vocês é só disporem os seus corações para o Senhor. E talvez as perguntas que algumas pessoas fizeram também possa servir para vocês. Talvez para mim deve ser uma coisa muito simples, até uma coisa infantil, mas pode ser importante para vocês, para sua vida espiritual. E tem uma pergunta que fizeram para mim a semana passada, e eu acho que as pessoas que fazem essas perguntas são pessoas recentes na igreja, pessoas novas que só até agora começaram a assistir e ouvir as meditações. Fizeram uma pergunta para mim. Perguntaram se é certo, na perspectiva da Bíblia, assistir programas de TV onde falarem sobre a vida privada das pessoas, as fofocas dos famosos. Eu acho que é disso que eles estão falando. E eu falo para vocês que todas as pessoas têm os seus próprios critérios. E é como a pessoa se sentir, vai da pessoa. Tem pessoas que gostam de ouvir muito e assistir programas culturais, shows de tecnologia, de diferentes coisas. Outras pessoas, elas se divertem muito com as fofocas e saber da vida das pessoas e coisas de humor, por exemplo, coisas engraçadas. Depende muito daquilo que você sentiu, que você escolhe, como você se sente assistindo esses shows, se você se sente bem, se você se sente mal. Cada pessoa tem o direito de escolher o que ela vai assistir, as séries que ela vai assistir. Se vocês perguntam pessoalmente para mim se eu assistiria aquilo, eu falaria que não. Para mim não é interessante assistir esse tipo de coisas. Eu assisto outras coisas. A Bíblia não fala se é pecado ou não é pecado aquilo. E o apóstolo Paulo, ele deixou alguns conselhos na Bíblia sobre malhar, fazer exercícios, fazer esportes. E o apóstolo disse que todo o exercício corporal, malhar, não é proveitoso. O proveitoso para o ser humano na sua vida espiritual é aprender a doutrina e aprender a agir com valores e qualidades e virtudes, fazendo bem e dando bom exemplo para a humanidade. Isso aí que é o importante. Então, essas coisas aí são coisas pequenas que não vale a pena. Assim, ninguém está te proibindo de fazer, nem de assistir. É só o que você se sentir, como você se sentir. Se você se sente confortável assistindo aquilo, então assiste. Mas se você não se sentir confortável, troca, vai assistir uma outra coisa. Bem, também tem uma outra pergunta. As pessoas fizeram diferentes perguntas para mim sobre a vida das pessoas e a vida normal e perguntas às vezes da Bíblia também. Essa aqui é uma pergunta da Bíblia. Perguntaram qual é a função do profeta e qual é a função do apóstolo. O profeta, ele pode ser homem ou mulher, uma pessoa que Deus deu aquele dom. O homem é profeta, o homem chama profeta, a mulher profetiza. E se eles estiverem numa igreja, numa congregação, eles estão trabalhando, impondo as mãos, profetizando pelas pessoas.
E também as pessoas buscam eles para eles aconselharem as pessoas. Deus dá para eles revelações, então eles estão lá na congregação para orientar e orar os crentes, orar por eles, guiar eles e dar revelações para as pessoas. Quando Deus quer falar com as pessoas, usa eles. Então esse profeta ou profetiza na igreja, eles podem ser crentes só, eles não têm que estar especificamente num púlpito ou fazer um outro trabalho. Sendo crentes, eles têm os dons de Deus e eles estão trabalhando na parte espiritual. É o que o profeta ou a profetisa faz. No entanto, o apóstolo, ele também tem todos os dons espirituais, o profeta também tem todos os dons espirituais, mas a função na igreja é diferente. Os apóstolos, com todos os seus dons espirituais, eles também têm uma função física, que é administrar a igreja, uma pessoa talvez que dirige, que tem a autoridade para chamar pastores, mudar eles de lugar, nomear eles, intervém também em muitos assuntos da igreja, nos assuntos administrativos, econômicos, físicos da igreja. O apóstolo faz aquilo. É uma pessoa que guia, que orienta, é tipo um chefe, uma pessoa, um líder, uma pessoa que tem esses direitos, esses trabalhos na igreja. Então, a pessoa decide nas igrejas ao respeito de pessoas que não querem se submeter, que são rebeldes. Então, ele tem o direito de dizer para as pessoas: você não pode mais vir na igreja, você tem que ir para um outro lugar. Você pode pregar lá, você pode ir pregar em outro lugar. É o que o apóstolo faz. Ele ajuda também. Ele é um líder, vamos dizer assim. Ele dirige, ele é um supervisor, ele guia as pessoas. É isso. É o que hoje as pessoas chamariam de ministério ou a diretoria da igreja. Eles decidem as coisas e as decisões deles tem a ver com ajudar as pessoas, dá para fazer aquilo, dá para fazer outro, podemos ajudar aquela família. É isso, o apostolado. E nós vamos nos guiar pelos apóstolos. Por exemplo, Paulo, ele dava ordens e ele ensinava para os outros pastores como que eles tinham que agir na vida deles, como que eles tinham que ensinar e pregar. Eles estavam liderando, corrigindo, ensinando, liderando basicamente a igreja. É a diferença entre apóstolo e profeta. No que tem a ver com os dons espirituais, no entanto, os dois podem ter os mesmos dons e serem usados desse jeito por Deus. A outra pergunta é que se no Evangelho nós somos automaticamente levitas, sacerdotes ou reis, porque fizeram a pergunta para mim de Jeremias 33, no verso 17, 18 e 22, perguntaram para mim qual é a função dos sacerdotes e os levitas hoje, por exemplo. E hoje, nós, os crentes em Cristo, os seguidores do Evangelho, a Bíblia diz que o Senhor automaticamente nos fez, nos criou para sermos reis e sacerdotes. Os sacerdotes são os mesmos levitas. Então, nós hoje somos levitas, somos sacerdotes, somos reis espiritualmente, servimos ao Senhor, somos crentes. E qual é a nossa função? A nossa função é receber os dons espirituais e trabalhar com aqueles dons na igreja, impondo as mãos, profetizando e trabalhando todos os dons, orando pelas pessoas, orientando, aconselhando, pregando, ensinando. Esse é o trabalho ou a função dos levitas e sacerdotes e os reis de hoje. Na antiguidade, eles tinham um trabalho físico no templo que eles tinham que fazer, os sacrifícios. Mas hoje, cada um de nós, somos um sacrifício vivo para Deus. E nós, sendo aqueles levitas, aqueles sacerdotes, temos que ministrar ao Senhor as coisas espirituais e os dons. É isso. E tem uma outra pergunta diferente que não tem nada a ver com o que nós falamos agora. Diz aqui que em qual momento um homem ou uma mulher fornicam? Em qual momento que um homem ou uma mulher adulteram? Entra no adultério. Então, se um homem e uma mulher falam que eles se apaixonaram e eles se juntaram como casal e começam a ter intimidade, os dois vivem juntos, eles se amam, ficaram apaixonados e
por qualquer circunstância da vida, eles não conseguiram fazer um casamento civil ou um casamento pela igreja, mas eles decidiram que iam ser marido e mulher e não precisam de assinar um documento para ser marido e mulher. No momento que eles se juntam como casal, Deus começa a olhar para eles como se eles fossem marido e mulher. Por causa disso, o Senhor disse para a samaritana: você teve já 5 maridos, quer dizer que ela tinha morado junto com 5 homens, primeiro com um, depois o outro, e ela ficava morando junto com eles. Por causa disso, o Senhor disse para ela: você já teve 5 maridos. Deus olha como se fosse marido porque eles estão morando juntos e eles estão num relacionamento. Se aquele casal, por exemplo, ele vai e fica com outra mulher, então ele começa a fazer adultério, porque ele não está respeitando a sua esposa, para quem ele disse: eu estou apaixonado de você, você está apaixonada por mim, então agora nós vamos morar juntos como um casal. Eles não estão se respeitando, porque ele está achando que só porque ele não assinou um certificado de casamento, então ele está livre de ir e ficar com outras mulheres. Isso aí é pecado, porque aí começa o adultério. Adultério não é só quando alguém assinou um certificado. Acontece quando já tem o compromisso que os dois fizeram de morar juntos como casal. Aí ele faz adultério. E a mulher faz a mesma coisa. Se ela pensa: eu moro junto com ele, nós somos um casal, mas como eu não assinei nada, então eu posso ir e achar mais homens e ficar com eles. Então ela está adulterando porque ela não está respeitando o esposo dela. No que tem a ver com a fornicação, significa que um homem, ele começa a ficar com uma mulher, depois com outra, e com outra, e com outra, e não tem compromisso nenhum com nenhuma delas, mas faz pela promiscuidade, não é? Isso aí chama fornicação. Mesma coisa com a mulher. Se ela, vamos dizer, ela tem um namorado, tá? Aí ela fica com o seu namorado e depois acabou o relacionamento e ela busca um outro namorado, daí ela foi e ficou de novo com ele e depois com outro, porque como não tem um compromisso fixo, como eles não estão morando numa casa juntos como casal, então ela acha: eu sou livre e eu posso ficar com o meu namorado quando quiser. Isso aí chama fornicação, porque ela está fazendo com um e com o outro sem ter nenhum compromisso. Como vocês conseguem perceber, vocês não precisam assinar um documento primeiro. O compromisso, só com o compromisso que um homem e uma mulher fazem, jurando que vão se amar, é isso o que Deus vê e é o que Ele exige de um casal, que eles se respeitem. Se eles foram morar juntos, então eles têm que se respeitar, eles não podem fornicar nem adulterar, não podem ficar com um e com o outro desse jeito. É isso que nós chamamos de adultério e fornicação. Tomara que vocês consigam entender. Bem, aqui tem uma outra pergunta que é um pouco forte, mas tudo bem. Eu acharia melhor que vocês falassem com um especialista, com um psicólogo. Tem uma pergunta que fizeram que é: até onde uma esposa tem que aceitar algumas coisas na intimidade do esposo dela? E dá um exemplo que em Romanos o apóstolo disse que Deus entregou a imundície e as concupiscências dos homens e as mulheres. Diz que entregou eles às paixões vergonhosas, mudando o uso natural que é contra a natureza, contrário à natureza. Então, baseada nesse verso, ela perguntou até onde uma esposa pode aceitar algumas coisas na intimidade do seu esposo. E isso aí não tem nada a ver. Não tem nada a ver, porque quando o apóstolo disse aqui que Deus entregou eles a paixões vergonhosas, mudando o uso natural, quer dizer que os homens mudaram o uso natural e, ao invés de buscar uma mulher para ser um casal, buscaram um homem. E as mulheres fizeram a mesma coisa. Ao invés de buscar um homem para ser uma família e ser um casal, eles buscaram uma outra mulher. Então, homens com homens e mulheres com mulheres.
É o que significa que entregou eles às paixões vergonhosas, mudando o uso natural. E qual é o uso natural? O uso natural é que um homem tem que casar com uma mulher, ou uma mulher casar com um homem. Quando eu falo casar, não é assinar um documento, é se juntar na intimidade. Quando se juntam na intimidade, é o que significa se casar. É isso que significa contra a natureza, contrário à natureza. E também vamos levar em consideração que tem homens e mulheres ou seres humanos, para falar desse jeito, seres humanos que se juntam ou fazem conjunção carnal com animais. E quando eles fazem aquilo, isso também chama que eles mudaram o uso natural, que é contrário à natureza, porque Deus disse: os homens têm que ficar com as mulheres, a humanidade de um lado e os animais de um outro lado, porque Deus também deu para os animais instintos. Então nós temos ouvido e nós sabemos que tem seres humanos que gostam de ficar com animais. Isso aí realmente é contrário à natureza. Homens com homens e mulheres com mulheres também. No que tem a ver com um casal ou num casamento, eu não sei o que vocês quiseram dizer quando diz que o esposo talvez exige na intimidade da esposa alguma coisa. Eu acho que o esposo e a esposa têm que se amar, têm que se respeitar. E se os dois se juntaram é porque eles se amam, eles gostam um do outro. Se eles moram juntos é porque eles fizeram um compromisso e eles se aceitaram mutuamente. Então, eu não sei o que você quis dizer quando exige algumas coisas. Mas o que eu acho é que dentro do casal, entre os esposos que se amam e se respeitam, eu acho que tudo é válido, porque tem amor e respeito, e tem carinho, e cada um se entrega por amor, e cada um fica acessível por amor. O restante, eu não vou misturar as coisas aqui, não tem a ver o verso de Romanos de contra a natureza, que Deus entregou a humanidade a paixões vergonhosas. Se lembre que isso aí são as orgias, são as bagunças que a humanidade começou a fazer e todas as aberrações, e nem vamos repetir quem que está fazendo aquelas aberrações, até mesmo com os animais. É disso que fala o apóstolo aqui. Então, o restante, quando vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, orem para Deus, peçam para Deus ensinar para vocês o que está certo, porque Deus vai ensinar para vocês. Eu sei que Deus ensina para muitas pessoas como que elas têm que agir na sua vida, para que cada um possa se sentir satisfeito. E ninguém começa a pensar, que a minha consciência está me julgando, eu estou me sentindo desconfortável ou mal. Deus ensina para as pessoas, Deus tem poder e Ele pode fazer tudo com vocês. Então confiem e acreditem no Senhor. Tudo bem, então agora vamos meditar em alguns versos. Vamos meditar aqui em 1 de João. 1 de João, no capítulo 1. Para honrar o Senhor, vamos meditar no Senhor aqui em João 1, no verso 5 até o 10. Vamos meditar no Senhor. Diz que João era um apóstolo do nosso Senhor Jesus, era na verdade o apóstolo amado do Senhor Jesus. E diz aqui que Deus é luz. João disse aqui, ele deu testemunho para todas as pessoas, para todos os ouvintes que naquela época ouviam as pregações e os ensinamentos dele. Ele pregava para eles e disse para as pessoas que ele, junto com todos os apóstolos, foram testemunhas do Senhor. Eles tinham sido testemunhas dele porque tinham estado com o Senhor, tinham andado do lado dele. Por causa disso, ele disse, esta é a mensagem que temos ouvido dele, do Senhor Jesus, e vos anunciamos. Ele disse, nós ouvimos da boca dele a mensagem dele, as palavras de vida eterna dele, o chamado dele. E por causa disso, nós estamos anunciando para vocês, dizendo para vocês que Deus é luz e que não há treva alguma nele, no Senhor.
quer dizer que no Senhor não tem mentiras, não tem fraude nenhum. Não tem alguma coisa errada no meio. Ele é a luz, Ele é a verdade, e é Ele quem dá a vida eterna. E é Ele quem nós temos que seguir, quem nós temos que louvar e honrar e glorificar, porque Ele é a verdade. No verso 6 diz, se dizermos, o apóstolo disse para as pessoas, vocês acham que são muito crentes, que vocês são pessoas que seguem a Deus, que são pessoas que conhecem a doutrina, que têm a Deus nos seus corações. É o que vocês estão anunciando. Mas olha aqui o que ele ensinava para eles. Se dizermos que temos comunhão com o Senhor e andamos nas trevas, quer dizer, andar no pecado, na desobediência a Deus, na ignorância do verdadeiro caminho de Deus. Se não conhecemos a palavra, a doutrina, o ensinamento, se não conhecemos o Senhor Jesus, quem Deus enviou para salvar a humanidade, então nós não somos luz, estamos andando nas trevas. E além disso, estamos pecando. Então, por causa disso, diz aqui, mas se andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. Mas não temos mais que andar naquelas trevas, porque se nós falamos, eu conheço o caminho do Senhor, mas eu estou pecando, mas eu estou fazendo coisas ruins, coisas erradas perante Deus, eu não deveria dizer que eu estou andando com Deus, que eu tenho comunhão com Deus, porque então eu sou um mentiroso, eu sou uma mentirosa. Então estamos mentindo. E a verdade de Deus não está nos nossos corações. Andar na luz é fazer a vontade do Senhor, cumprir os mandamentos dele, aprender a doutrina dele, louvar e glorificar a Deus e reconhecer a Deus e seguir em frente pelo caminho reto, dando bom exemplo e bom testemunho. Isso aí é andar na luz. E diz, se andarmos na luz, como o Senhor está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, limpa-nos de todo pecado. Se dizermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Aqui, nós vemos que tinha um grupo de pessoas que falavam para os apóstolos que eles estavam na verdade, que eles estavam vivendo na luz e na palavra de Deus, que eles tinham a Deus e por causa disso não precisavam ouvir o evangelho, não precisavam ouvir a pregação dos apóstolos. Por causa disso, eles conhecendo, sabendo que eles estavam mentindo, que não eram sinceros, por causa disso, disseram para eles, se dizermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos e se reconhecermos nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para perdoar nossos pecados. E Ele nos limpa, além disso, de toda maldade. Mas é só quando somos sinceros e reconhecemos diante de Deus que realmente falhamos com Ele, pecamos diante dEle. Então Ele começa a ter misericórdia de nós, Ele nos limpa, nos liberta, Ele nos leva na sua luz e então nós começamos a viver aquela vida santa que Ele quer que nós estejamos vivendo. E no verso 10 diz, se dizermos que não temos pecado, fazemo-lo mentiroso e sua palavra não está em nós. Porque os judeus falavam, nós não pecamos porque ficamos cumprindo a lei de Moisés até hoje. Mas ele disse, vocês pecaram sim, porque vocês estão rejeitando o Filho de Deus, vocês estão rejeitando o Salvador, o Messias, o enviado de Deus. E isso aí é suficiente para vocês sentirem que vocês estão pecando e falhando com Deus. Então Deus, Ele não é mentiroso. O Senhor disse, todos pecaram, todos foram rejeitos da glória de Deus. Foi o que o Senhor disse e fez. E por causa disso, o Senhor, Ele disse, todos pecaram. Por causa disso, o Senhor Jesus veio limpar e perdoar aqueles pecados. Perdoar as pessoas para que elas pudessem entrar na glória e no reino do Senhor. Por causa disso, o apóstolo falou que aquele que dissesse que não tinha pecado era um mentiroso.
quer dizer que a pessoa ela estava julgando que Deus era mentiroso, estava falando que Deus era mentiroso, porque foi ele o primeiro que disse para nós que tínhamos pecado e fomos rejeitos da glória dele. Então, o Senhor, na misericórdia dele, ele tem nos resgatado e nós temos que agradecer ele, porque ele teve misericórdia conosco, porque ele nos tirou daquelas trevas e nos fez chegar na luz dele, nos tirou da escravidão do pecado para nos trazer a liberdade e que desse jeito nós possamos ter comunhão com o Senhor. Esse aqui também é o meu convite para vocês, os que estão ouvindo, para vocês lerem a Bíblia. Leiam a Bíblia com todo o seu coração e meditem em cada palavra, cada frase. Pensem, analisem cada palavra e guardem ela nos seus corações, nos seus pensamentos e peçam para Deus ajudar, para vocês entenderem e compreenderem, para vocês conseguirem ser verdadeiros e verdadeiras filhas de Deus, homens de Deus e mulheres de Deus. Deus abençoe todos e vamos orar ao Senhor. Bendito Padre Celestial, gracias te doy, Señor, en este momento, por la oportunidad que me da, Señor, para estar aquí, al frente de miles de personas tal vez, enseñándoles tu palabra santa, leyendo a ellos los escritos, esos escritos maravillosos que tú vivificas cada día y los vivificas cada vez que nosotros los leemos. Tú los haces una realidad, una verdad. Tú te manifiestas, porque estos escritos tienen muchas promesas y aquí habla de tu manifestación. Y así es, Señor, tú cumples todas tus promesas maravillosas y todos los escritos aquí están siendo iluminados por tu Espíritu Santo en los corazones de aquellos que leen de todo corazón, con sinceridad, de aquellos que te aman, que te siguen y que te buscan y que quieren agradarte. Gracias, mi Padre, por este privilegio que tenemos delante de ti. Gracias, Señor. Mi Padre Santo, te pido, Señor, que escuches la oración de hoy, que mires, Señor, las necesidades, las aflicciones de la gente, que tú extiendas tu mano sanadora sobre todas las personas que están enfermas y tú los limpies, los levantes, los libertes, mi Señor, y tengas misericordia, estés tú sanando y dándole otra oportunidad de vida a las personas para que ellos te conozcan y para que ellos se arrepientan y sigan tus caminos. Padre, dales otra oportunidad, Señor, extiende tu mano, haz milagros y señales, liberta y reprende y quita brujerías y hechicerías, quita maldiciones del diablo, destruye la obra maligna. Padre Santo, todo esto, Señor, te lo pido en el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado. Para Él sea la honra, la gloria y la alabanza desde ahora y para siempre. Amén. Gloria a nuestro Dios. Bendito o nome do Senhor. Vamos cantar para o Senhor coro que é novo. É um coro muito novo, mas eu sei que vocês vão aprender ele. É o coro número 203, que chama Eu Tenho Grande Felicidade. O coro 203. Gran gozo tengo yo en mi corazón, gran gozo tengo yo en mi corazón. Si Cristo me salvó, de gozo me llenó, gran gozo tengo yo en mi corazón. Gran gozo tengo yo en mi corazón. Gran gozo tengo yo en mi corazón. Si Cristo me salvó, de gozo me llenó, gran gozo tengo yo en mi corazón. Gran gozo tengo yo en mi corazón. Gran gozo tengo yo en mi corazón. Si Cristo me salvó, de gozo me llenó, gran gozo tengo yo en mi corazón.
Bendito e louvado seja o Senhor. Agradecemos o Senhor por essa chance maravilhosa. Amo vocês no Senhor. Continuem em frente e sejam corajosos e sejam fortes como soldados de Cristo. Deus abençoe vocês. Até mais. Amo vocês.